Beleza. Boa noite a todos. Bom, mais uma vez estamos aqui nas nossas aulas de trauma. De novo, meu nome é Paulo José, sou coordenador do Serviço de Cirurgia Geral e do Trauma do Hospital Estadual Azevedo Lima, preceptor dos residentes do Hospital Municipal Miguel Couto. Estou aqui com o Luiz Fernando Rosati, coordenador do Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres. E hoje a gente vai ter uma aula sobre laparoscopia no trauma. Um tema um tanto quanto controverso, alguns não gostam, outros veem a sua validade. E quem vai apresentar hoje vai ser o Dr. André Figueiredo, cirurgião do Hospital Municipal Miguel Couto. Nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos também no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Tenho orgulho e a honra de falar que ele foi meu residente lá no Miguel Couto, a gente trabalha junto há muitos anos. Então, André, vai aí, vê o que você tem para falar, o que a gente tem a esclarecer sobre esse método de cirurgia durante as nossas cirurgias de trauma, como a gente pode tratar o trauma com a videolaparoscopia. Boa noite, gente. Meu nome é André. Eu vou compartilhar minha tela aqui da apresentação. Boa noite. Eu vou falar sobre laparoscopia no trauma. Meu nome é André, eu sou cirurgião geral do Hospital Municipal Miguel Couto, tenho formação em cirurgia do trauma. Como o Paulo disse, eu trabalhei com ele no Hospital Adão Pereira Nunes, no centro de trauma lá também. E eu vou falar sobre laparoscopia no trauma, porque infelizmente hoje nos hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, a gente ainda tem muito pouco acesso a isso. Aqui é um histórico sobre a pneu peritônica, a laparoscopia, mostrando que desde 1976 já foi tentado iniciar a laparoscopia diagnóstica para doentes politraumatizados. Posterior, com o avanço tecnológico e a popularização da laparoscopia nas cirurgias eletivas, ele veio ganhando força com o screening, diagnóstico e tratamento dos doentes vítimas de trauma. A laparoscopia no trauma abdominal vem sendo usada como uma ferramenta diagnóstica há aproximadamente 6 décadas, apesar de ainda apresentar um papel bem limitado. É um método diagnóstico e terapêutico minimamente invasivo e com ele a gente consegue reduzir o número de laparotomias desnecessárias para esses doentes. Ele apresenta como indicação os casos duvidosos, um paciente, por exemplo, que tem uma tomografia com líquido livre intraabdominal, sem uma lesão de víscera maciça, podendo suspeitar de lesão de víscera oca ou uma lesão de mesentério, pacientes internados em terapia intensiva com múltiplas lesões que não melhoram, tem um exame físico ambíguo e uma TC que leva uma suspeita de alguma lesão de algum órgão, pacientes com múltiplas lesões, com um exame físico podendo levar a suspeita de víscera oca, trauma diafragmático, que será submetido a uma anestesia para outra cirurgia não abdominal, e nos traumas tóraco-abdominais com suspeita de lesões diafragmáticas. A laparoscopia ela apresenta algumas contraindicações, que seria o paciente hemodinamicamente instável, que na maioria dos artigos eles relatam como um paciente com uma pressão sistólica menor do que 90 e uma frequência cardíaca acima de 100. Paciente com insuficiência cardíaca descompensada, paciente com insuficiência pulmonar, paciente com doença hepática grave. Também uma contraindicação, paciente que tem indicação de laparotomia imediata, né? O paciente tem uma hemorragia grave, uma lesão, múltiplas lesões, um paciente que você não precisa perder tempo fazendo a laparoscopia, porque você já sabe que vai ter que abrir. E paciente com ferimentos na cabeça grave, com Glasgow menor que 12. Esse slide é um slide de um artigo de 1999, que eu botei para mostrar como a laparoscopia no trauma evoluiu. Nesse slide tem a contraindicação. Nesse artigo fala que lesão diafragmática sabida é uma contraindicação à laparoscopia, ou lesão penetrante é uma contraindicação à laparoscopia. E você vai verão para frente que em alguns artigos estão fazendo laparoscopia para lesões penetrantes e como tratamento de lesões diafragmáticas.
Aqui eu boto um artigo de 2002 da Coreia do Sul, que ele faz um acompanhamento nos doentes de 98 a julho de 2002, os pacientes que foram realizados laparoscopia. Nesse período foram 78 pacientes submetidos à laparoscopia por trauma e que foi visto nesse artigo que apenas 3 desses doentes sofreram complicações pós-operatórias e no relato do artigo essas complicações não foram vinculadas à laparoscopia em si, mas sim ao trauma, e que nenhuma lesão passou desapercebida. Nos artigos mais antigos, a grande queixa da laparoscopia no trauma é que se deixava passar muitas lesões desapercebidas. E que hoje, recentemente, com a laparoscopia crescendo dentro do trauma e metodização desse atendimento em vários lugares, você vê que isso já não vem mais ocorrendo. Aqui é para mostrar a terapêutica laparoscópica, que eles dividiram em 3 partes. O paciente foi tratado totalmente laparoscópico, o paciente que foi tratado com uma laparoscopia assistida e o paciente que teve necessidade do uso da mão, que não seria uma conversão, mas já é um aumento da cirurgia. Nesses 2 casos, que foi uma esplenectomia e uma pancreatectomia distal, a necessidade do abscesso da mão foi por causa de sangramento, onde não tinha visão. Não conseguia esperar o sangramento a tempo de poder enxergar onde estava a lesão. Mas como pode ver, em tratamentos totalmente laparoscópicos que foram feitos colectomia no trauma, esplenectomia no trauma, cirurgias grandes para os pacientes politraumatizados. Esse artigo mostra o protocolo deles de portal, onde eles botam um portal na região umbilical e 2 portais laterais na região hemiclavicular, direita e esquerda, você podendo fazer um acesso na região epigástrica para auxiliar. A imagem serve para ilustrar a laparoscopia assistida, onde você identifica, serve normalmente para uma lesão com múltiplas lesões de Delgado, paciente com múltiplas lesões de Delgado, onde você identifica as lesões, faz uma incisão pequena, eviscera esse doente e faz a correção à mão para ganhar tempo. Você tem o benefício da cirurgia minimamente invasiva e diminui o tempo cirúrgico desses doentes. Esse artigo chega à conclusão de que a cirurgia laparoscópica ela serve como diagnóstico terapêutico quando cuidadosamente aplicada a doentes selecionados e hemodinamicamente estáveis, que é seguro e tecnicamente viável para esses doentes, e que ela diminui as laparotomias negativas e não terapêuticas e diminui o tempo de internação desses doentes no hospital. Então você tem o benefício da cirurgia minimamente invasiva nesses doentes de trauma. Esse slide eu botei para mostrar como a laparoscopia no trauma ela vem ganhando espaço ao longo do tempo. Nessa tabela de baixo, a gente mostra nitidamente que em 2008, no artigo, foram feitas 5 colectomias por trauma, por vídeo, enquanto em 2015 já cresceu para 158 colectomias. Na tabela de cima, em 2013 eram 2 cirurgias laparoscópicas. Em 2015 já temos o ápice de 14 cirurgias, com 11% dos tratamentos sendo laparoscópicos. Eu botei esse artigo aqui na apresentação para falar sobre a técnica de laparoscopia assistida. Eu achei esse artigo bem interessante, porque um dos grandes problemas que vários artigos falam são as múltiplas lesões de Delgado e de alça nas lesões penetrantes. E esse artigo mostra que a laparoscopia assistida consegue ter o benefício da cirurgia minimamente invasiva e minimizar o tempo e facilitar o tratamento dessas lesões. Nessa imagem você consegue ver que a escolha dos portais já é um pouco diferente do artigo anterior, onde eles botam os trocárteres laterais um pouco abaixo, próximo da crista ilíaca, e usam a região umbilical para fazer a incisão. Você pode botar também mais 3 trocárteres acessórios para utilizar. Essa aqui é uma imagem de um paciente que foi uma lesão por arma de fogo, uma lesão complexa de Delgado que foi tratada pela laparoscopia assistida. Aqui é no pós-operatório, no final da cirurgia, você vê que tem na setinha vermelha a lesão corrigida pela arma de fogo e uma incisão de 7 centímetros, que é por onde foi feita a enterectomia da lesão complexa. Nesse artigo eles falam que chegaram à conclusão que uma
cicatriz entre 4 a 8 centímetros seria o ideal, que incisões menores poderiam levar à congestão do delgado e ilho do segmento que foi eviscerado. Terminando a explicação, tem um artigo de 2020 que ele questiona como uma nova evolução da cirurgia no trauma o tratamento minimamente invasivo. Ele chegou à conclusão nesse artigo que é seguro e que vem crescendo e que, quando bem selecionado, tem uma ótima resposta e que o cirurgião do trauma cada vez mais tem que ter na sua formação uma a laparoscopia. Concluindo, a gente chega à conclusão de que a laparoscopia no trauma abdominal é extremamente segura, serve como método diagnóstico terapêutico, consegue reduzir o número de laparotomias não terapêuticas, reduz o tempo de internação hospitalar desses doentes, só que ela tem um porém, ela é dependente da experiência do cirurgião. Então, a gente tem que ter uma boa formação, o cirurgião com pouca experiência não vai ter a capacidade de fazer. E ainda faltam estudos grandes e randomizados para uma padronização desse método nas nossas emergências em grande escala. Gente, obrigado por tudo, mas eu acho que o tema é curto e é isso que eu tinha para falar. Oi? Meu áudio estava desligado. Eu acho que... Gente, foi pequeno, mas acho que assim, eu tentei estender ao máximo o tema, cara. Ainda tem muita pouca coisa na literatura sobre esse assunto. Eu acho que é um tema que ainda é um tema duvidoso. Muita gente ainda tem receio em indicar a laparoscopia no trauma. E foi o que você abordou. Tem indicação, né? Não é para todo doente com trauma que você vai poder indicar a laparoscopia. É claro que você vai selecionar para quem você vai indicar, né? Eu acho que as lesões diafragmáticas elas ganham muito com essa possibilidade de abordagem, né? É uma maneira menos invasiva de você conseguir corrigir um defeito diafragmático. Quando o doente está instável, enfim, não tem nem o que dizer, né? Esse doente não vai ser abordado por laparoscopia. Os doentes com TCE grave, como você falou, são doentes que também não são abordados assim, mas tem indicações. E principalmente indicações de abordagens não imediatas, né? É o doente que teve um trauma, esse doente evoluiu com uma coleção que precisa ser drenada, a gente tem a possibilidade de fazer isso por laparoscopia, né? Você tem um doente que... Uma coisa que eu vi nos artigos, que eles falam bastante também, desculpa te interromper, é que, por exemplo, paciente de tratamento conservador de fígado, baço, que você vem caindo hematócrito, mas ele segue estável, que você está tendo que transfundir muito, você consegue entrar por laparoscopia, botar um Surgicel, fazer uma compressão, e esse doente acaba não evoluindo para uma laparotomia ou uma nefrectomia, uma esplenectomia. Então é uma coisa interessante que eu só lendo agora que eu nunca tinha inventado essa possibilidade também. O doente com trauma hepático, você também pode fazer isso, e você acaba abordando de uma maneira menos invasiva. Se houver necessidade, você converte, mas tem muita gente já fazendo isso, né? Assim, é uma estratégia do cirurgião de trauma a utilização da laparoscopia como meio terapêutico e até mesmo como meio diagnóstico, né? Aí eu acho que a grande limitação que a gente tem aqui, onde a gente trabalha, no Rio de Janeiro, é porque é um método ainda não disponível para os locais onde fazem cirurgia de trauma, né? Então, isso limita, inclusive, a curva de aprendizado. Todos nós somos cirurgiões gerais e operamos com laparoscopia bastante, mas a abordagem do trauma tem toda uma particularidade e a necessidade de você ter o aparelho disponível na sala de emergência, de você atende trauma, né? Não na sala de emergência, mas
para o doente da emergência, inclusive nos centros de trauma, como lá o Roberto Torres onde a gente opera. A gente tem um set de vídeo, mas hoje em dia muito pouca gente utiliza isso para abordar o doente com trauma. E é uma coisa que a gente tem que acabar utilizando melhor, até para ter mais experiência nessa abordagem. Mas é isso, André. Paulo, você quer comentar alguma coisa? André, gostei muito da sua apresentação. É realmente um assunto muito difícil de abordar, porque tem pouca coisa. Eu lembro assim de abordagem que eu fiz no trauma esses anos aí. Eu lembro de uma abordagem, mas foi em um hospital particular. Uma paciente que chegou com uma acidente de uma colisão de automóvel. A paciente foi para o hospital público, foi para o hospital particular, quase 24 horas depois do acidente em si, que chegou lá, com uma irritação peritoneal, não tinha queda de hematócrito, etc. Fizemos a tomografia, pequeno pneumoperitônio, um pouco de líquido livre entre alças. Entramos por via laparoscopia, ela tinha uma lesão única de delgado, mas também era só uma lesão única de delgado. Era uma lesão associada, como PCE, fratura, enfim, nada que a gente tivesse que se preocupar, além do trauma abdominal. É uma abordagem, como o Luiz bem lembrou, é uma outra arma que a gente pode utilizar normalmente um pouco posterior ao trauma, um pouco depois do que acontece o trauma numa alguma coisa. E lembrar também que os colegas do tórax, né, que fazem cirurgia de tórax, utilizam muito isso com coágulo retido depois de um tórax, alguma coisa assim. Isso. Que é também utilizada num paciente de trauma. Então é isso. O que eu achei muito interessante dos artigos foi a laparoscopia assistida, que você pega um doente estável com a facada, ou com o PAF, que você está na dúvida se penetrou, e aí quando você faz a vídeo, você, ao invés de abrir uma laparotomia, você faz uma incisão menor, já que você fez o inventário de cavidade por videolaparoscopia. Mas como você falou, a gente tem pouco acesso a isso e acaba que a nossa curva ainda também atrapalha um pouco na laparoscopia no trauma. Então, boa noite aí. Eu acho que o tema é curto mesmo, não tem muito mais o que falar. Se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se livre. André, acho que é isso. É um tema focal, né? E ainda bastante controverso, mas eu acho que você abordou o que era importante do assunto, né? Acho que não tem muito mais o que estender o assunto, não. Ele está bem. Bom, Tchau. Eu vou finalizar tchau. e vou estar gravando a aula e eu vou lançar depois no canal do YouTube para quem quiser ver, vai ficar Tchau, disponível. pessoal. Um abraço. Boa noite. Abraço. Até logo.